Tá? Agora foi. É com muita alegria que mais uma vez estamos juntos nessa casa de paz, nessa casa de luz, que sejamos todos bem-vindos. Tá? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Eurípides Barçanufo, por estarmos juntos nesta noite. Vamos agora fazer a leitura da nossa página para que a gente possa dar início aos nossos trabalhos. Então a página de hoje é a piedade. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Na continuidade dos nossos estudos sobre algumas questões morais que envolvem o homem terreno, lembraremos hoje da necessidade de desenvolvermos em nosso espírito o sentimento de compreensão. O título desse estudo, diremos, será A Piedade. Como desenvolver tal sentimento em nós? Será preciso para isso que aprendamos a ver em nossos irmãos seres que, como nós mesmos, caminham para Deus, buscando as excelências da vida espiritual. Após entender que o próximo é alguém igual a nós mesmos, alguém que busca os valores melhores, mais educados, os valores superiores da alma, busquemos compreender aqueles que ainda não despertaram para essa necessidade. Para que isso se dê, pensemos em nós próprios, quando igualmente não estávamos atentos à necessidade de buscar valores mais elevados. Recordemos aqueles nossos queridos que também não estão despertos para o desejo de progredir. E com esse sentimento no coração, desenvolvermos um enorme poder de compreensão para com os que ainda não são atentos ao progresso. Se tivermos na alma a capacidade de perceber que esses irmãos estão apenas no degrau abaixo daquele em que nós nos situamos, se esperarmos que um dia eles nos alcancem, se buscarmos dizer dentro de nós, terei paciência, compreensão. Se dissermos ainda mais, ajudarei a teu irmão, dar-lhe-ei a mão para que se eleve e até mesmo suportarei algumas de suas tolices, das suas necessidades de querer aparecer. Se formos capazes de fazer isso, estaremos desenvolvendo, embora de modo iniciante, o sentimento da piedade. Ora, meus irmãos, a vida nos chama inúmeras vezes para exercermos tal sentimento. Por isso mesmo, ele é um exercício diário, exercício, poderíamos dizer, permanente. Exercício que pede também determinação. Se os nossos espíritos estiverem atentos ao desejo de caminhar para ir ao encontro de Deus, façamos a nossa parte na busca dos sentimentos divinos, dentre os quais inclui a piedade. E agora despedimos-nos de vocês, pedindo a Deus que nos abençoe a todos, que conduza a todos em paz, que possamos, envolvidos nas vibrações do Evangelho, conservar o coração venturoso e bom, que Deus nos ajude sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus, muita paz. Do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, do Céu de Psicofonia de Altivo Panfiro. Então, vamos agora, nesse momento, agradecer a Deus, fazendo a nossa prece inicial para darmos início aos nossos trabalhos da noite de hoje. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão mais velho, agradecer a Eurípides Barçanufo, agradecer a nossa casa que nesse momento nos abre seus passos, seus corações, uns com os outros, e pedir assim: Senhor, abençoa esta noite, abençoa Antônio de Aquino, a todos os trabalhadores, ajuda, protege a cada um que aqui venha buscar a paz, a saúde, a concórdia. Senhor, dai-nos o equilíbrio. Abençoa o nosso irmão Roberto, que vai trazer o fruto dos seus sentimentos para nesta noite ouvirmos atentamente. Senhor, sê conosco nesta noite, agora e sempre.
E assim, vamos passar a palavra para nosso irmão Roberto, que ele vai fazer o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente nos nossos corações. Nós estamos estudando o capítulo do Evangelho que diz que se refere àquela passagem de Jesus, onde ele diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E nos cabe hoje o estudo do subtítulo A Piedade. Bom, na mensagem de hoje ele começa dizendo assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus. A piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus. Nós reencarnamos para progredir. A gente está cansado de ouvir isso, né? Reencarnamos para evoluir, para progredir, para chegar à perfeição. E o que é progredir? O que é evoluir? O que é chegar à perfeição ou nos aproximarmos da perfeição? É justamente desenvolver uma série de atributos, uma série de qualidades que nós trazemos dentro de nós em germe. Nós trazemos esses atributos ainda muito assim embrionários, muito iniciais ainda, muito iniciantes, e a gente precisa desenvolver esses atributos para nos aproximarmos de Deus. Dentre esses atributos está o amor, a caridade, a piedade. Então, desenvolver a piedade é um interesse nosso. Exercer a piedade, praticar a piedade, é, em primeiro lugar, interesse nosso, a necessidade nossa. É uma necessidade que nós temos. Reencarnamos, recebemos um corpo para viver aqui na Terra, uma vida cheia de lutas, cheia de dificuldades, cheia de embaraços, cheia de problemas, mas que tem por finalidade desenvolver atributos da nossa alma. Essa vida vai transcorrer, um dia vai chegar ao fim e a nossa alma vai deixar o corpo mais aperfeiçoada, mais desenvolvida, mais consciente, mais elevada. Mas não são todos os que aproveitam a existência da mesma forma, com a mesma intensidade. Porque muitas vezes a criatura tem uma visão distorcida das suas próprias necessidades. Acha que a caridade é um bem que a gente faz aos outros. Até é um bem que a gente faz aos outros, mas principalmente fazemos a nós mesmos. Assim como o mal que nós fizermos aos outros, estaremos fazendo a nós mesmos. Então, é do nosso interesse compreender bem a questão da piedade, sabendo que a piedade é um atributo que nós precisamos desenvolver na nossa alma. As situações que nos requerem o exercício da piedade são situações que Deus permite que estejam presentes na nossa vida, no nosso caminho, para a gente aproveitar, para a gente exercitar. Se nós vivêssemos num mundo onde não há necessidade da piedade, a gente não teria como desenvolver esse atributo. Então, por enquanto, nós precisamos viver nesse mundo mesmo, onde há a necessidade
da piedade, onde há o desafio de sermos piedosos. Que é um desafio também, né? Mas vamos continuar aqui a nossa mensagem do Evangelho, para a gente não ficar com visão distorcida. Ele diz assim, ó, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, piedade é a irmã da caridade. Porque a caridade é aquela ação movida pelo amor, não é? A piedade é justamente aquele impulso, aquela emoção não é bem a palavra, mas aquele sentimento, aquele impulso de ajudar, aquele impulso que faz com que a gente se movimente no sentido de ajudar alguém, ou o impulso que faz com que a gente procure compreender o outro. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da compreensão também, porque assim como há a caridade material e há a caridade moral, há a piedade que nos impulsiona a atender às necessidades materiais das pessoas, mas também há a piedade que nos impulsiona a sermos compreensivos, a sermos generosos, a sermos tolerantes com as imperfeições dos outros, a perdoarmos. A atitude de perdoar, ela muitas vezes ela é motivada por uma piedade. Coitado do fulano, ainda não compreendeu isso, não compreendeu aquilo, a gente está no outro nível de pensamento, está no outro nível de ideia. Então, o perdão começa na compreensão. E o esforço de compreender é justamente motivado por um impulso de piedade. Se a gente tiver piedade das pessoas ignorantes, das pessoas más, das pessoas que não atingiram ainda um determinado nível capaz de conviver com os outros em equilíbrio, se a gente tiver piedade dessas pessoas, nós vamos ter uma atitude melhor para com eles. Pestalozzi, ele dizia assim para as pessoas que trabalhavam com ele, ele dizia assim, ama primeiro, educa depois. Ama primeiro, educa depois, ou corrige depois. Ama primeiro, corrige depois. É uma atitude de piedade, é uma atitude piedosa, porque está levando a pessoa a compreender primeiro a situação do outro, a posição do outro, para depois corrigir sem aquele viés de condenação, de crítica, de julgamento, né? Sem aquele viés, às vezes, de violência. Ama primeiro, corrige depois. Não é que não seja para corrigir, se tem que corrigir, vamos corrigir, mas a correção pode ser feita com brandura, com amor, com perseverança. Às vezes a gente quer corrigir de uma vez, com aquela violência que às vezes nem corrige, só cria uma antipatia, uma inimizade. Então a piedade nos ajuda a ser brandos, pacíficos, compreensivos com as pessoas. Mas vamos continuar mais aqui sobre a piedade. Vamos ver como é que ele fala. Vossas lágrimas são um bálsamo que deixais cair sobre suas feridas. E quando conseguis, por intermédio de uma doce simpatia, restituir-lhes a esperança e a resignação, que bem-estar experimentais. Ele está falando aqui já da consolação, do consolo. E ele fala também da simpatia. A simpatia é um sentimento muito necessário a quem quer ajudar, a quem quer amparar, a quem quer ajudar alguém a se reerguer também, a se levantar. Sem simpatia, o outro não quer nem nos escutar. Sem simpatia, a gente não consegue nem ser ouvido.
Então, a simpatia é um sentimento necessário. E a piedade, ela favorece a simpatia. Você se apieda de alguém, então, naturalmente, brota um sentimento de compreensão e de simpatia. Então, a simpatia é absolutamente necessária também. Estamos falando tudo isso, estamos nos referindo à nossa necessidade de elevação para Deus, tendo a bondade, a caridade, a piedade como recursos para a elevação das nossas almas. Não vamos esquecer disso, né? Mas continuando aqui, ele fala, é verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura, porque nasceu ao lado do infortúnio. Mas se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui as dolorosas decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma. Neste momento, nesta fase evolutiva em que nós nos encontramos, o nosso crescimento, ele se dá mais ao lado da dor. A nossa dor e a dor dos outros. É aliviando as dores dos outros, é consolando, é amparando, é suavizando as necessidades alheias, que a gente vai adquirindo algum mérito para ultrapassar esses degraus que nós ainda nos encontramos neles, de desafios, de dificuldades, de lutas. Nós precisamos nos fortalecer para as lutas da vida. Não adianta a gente pedir a Deus para afastar de nós as lutas e as dificuldades, porque elas fazem parte da nossa necessidade. O que nós podemos fazer é fortalecer a nossa alma para lidar com essas lutas, com essas dores, com essas dificuldades. E como nós fortalecemos as nossas almas? É justamente através da caridade, da piedade, do amor, da beneficência. O exercício da beneficência fortalece a alma. O exercício da caridade material e moral também fortalece a alma. E nós precisamos fortalecer as nossas almas, nosso mundo interior, para as lutas da vida. Tem certas dores que fazem parte do nosso mundo mesmo, e nós não vamos conseguir viver sem elas. Por exemplo, a perda dos entes queridos. Todos nós, em alguns momentos das nossas vidas, atravessamos esse tipo de dor. E está na natureza. Está na natureza. Todo mundo vive até um certo ponto, depois desencarna. É a lei de destruição. Os corpos chegam a um momento em que eles se tornam verdadeiras prisões para o espírito. A pessoa vai envelhecendo, vai perdendo as forças, às vezes já não consegue andar sem uma bengala, sem uma muleta, depois não consegue mais andar, às vezes tem a visão afetada também, perde a visão, surgem uma série de doenças, artrose e reumatismo, isso e aquilo. Chega um momento que a mente fica confusa também, os pensamentos, a memória é afetada. Chega um momento em que a alma se sente presa. Porque o que acontece? A alma, ela é independente do corpo. Então a alma, a criatura, pensa, quer, tem vontade de sair, tem vontade de passear, tem vontade de viajar, tem vontade de visitar um, visitar outro, de conviver.
E o corpo não ajuda. O corpo, às vezes, mantém a criatura presa no leito, ou mantém a criatura ali doente, sem facilidade de locomoção, ou sem facilidade de audição ou de visão. Então, a renovação dos corpos, a lei de destruição, ela é uma lei da natureza e todos nós vamos nos deparar com esse tipo, com essa situação que para nós ainda é dolorosa. A gente sente uma dor quando perde um ente querido, não é? E como é que a gente vai fazer? A gente vai dizer para Deus assim: Senhor, eu não quero perder nenhum parente, nenhum amigo, nenhum ente querido. Adianta? Não, porque essa dor é para todo mundo, não é? E uma série de outras dores também são para todo mundo. A gente vai envelhecendo, as doenças vão aparecendo, não tem como evitar isso. O corpo vai se enfraquecendo e é sempre uma dor a gente sofrer uma limitação de alguma coisa, seja uma limitação no movimento, seja uma limitação até na liberdade, porque as pessoas dizem assim: você já não está com a cabeça muito boa e tal. Não é assim que eles falam para mim? Olha, você procura ficar mais em casa. Tal. Bom, então é uma dor, é um sofrimento. Então nós precisamos fortalecer as nossas almas para podermos lidar com as dores inevitáveis. Não é que a gente vai procurar a dor, não, a gente não deve procurar a dor. Mas se ela vier, a gente precisa ter um equilíbrio, força para lidar com ela. E a piedade, estamos falando da piedade, a piedade fortalece a alma, traz tranquilidade interior, traz paz para a nossa alma, ajuda a gente a compreender melhor as pessoas e as situações. Vamos continuar aqui o nosso texto, que a nossa proposta é estudar bem esmiuçadamente esse texto, porque ele é muito, muito importante. A piedade, uma piedade bem sentida, vem do amor. O amor é devotamento. O devotamento é esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é virtude por excelência, aquela que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, a piedade é amor, é caridade, é beneficência. Aí a gente às vezes pensa assim: mas e se eu estiver sendo enganado pelo outro? Se aquela pessoa que está me pedindo uma ajuda não está precisando nada daquela ajuda? Se for uma tapiação, eu vou cair naquele engodo? É claro que não, não é? A gente ser piedoso não quer dizer que a gente tenha que ser bobo. Não, não quer dizer isso. Mas a gente compreender, esclarecer e ajudar quando for possível e quando a gente sentir que deve ajudar. Vou contar um caso aqui para vocês que aconteceu conosco lá no Centro Espírita Ismael. Foi um dia até que o palestrante faltou e eu ia fazer o estudo assim, me laçaram lá na hora para fazer o estudo que o palestrante tinha faltado. O pessoal já tinha começado a leitura da página, já ia passar para a leitura do Evangelho e apareceu lá uma senhora chorando muito. Aí eu pedi alguém para atender a essa senhora, pedi até a minha esposa para atender a ela. Essa senhora chorando muito, desesperada, que a filha dela tinha morrido, que estava no hospital, lá em São Gonçalo. Ela queria trazer o corpo para o Rio de Janeiro, ela não tinha dinheiro, e queria que alguém que a gente desse um jeito de arrumar um dinheiro para ela poder trazer o corpo da filha e tal. Aí a minha esposa ouviu aquela história toda, ficou muito sensibilizada
chegou até a chorar, veio falar comigo. Roberto, me contou a história daquela senhora que ela contou. Aí eu falei, não, mas espera aí, vamos averiguar melhor essa questão, se for o caso de ajudar, a gente vai ajudar. Ela falou, mas você não tem esse dinheiro na sua conta, por que você não faz logo uma transferência e resolve logo esse problema? Que ela queria resolver na hora e instantaneamente. Eu falei, calma. Aí eu pedi a uma outra pessoa para verificar a situação, se realmente era aquilo que ela estava falando, que se fosse a gente ia ajudar. Aí essa pessoa foi, ligou para o hospital, essa senhora tinha dito que a filha morreu, a filha, uma criança pequena, né, 10 anos parece, tinha morrido de câncer naquele hospital. Aí ele arranjou o telefone do hospital, que ela falou, ligou para o hospital, lá no hospital disseram, olha, nós aqui não temos oncologia, não temos pediatria e nenhuma criança faleceu aqui hoje. Aí ele foi e falou com a senhora que a choradeira parou na hora, ela pegou a bolsa dela e foi embora, assim, na maior tranquilidade. Na maior tranquilidade. Ela estava representando ali um papel para ver se conseguia arranjar um dinheirinho. Mas como é que a gente vai saber quando a dor da pessoa, a necessidade é uma necessidade real ou quando a necessidade é fictícia? A gente pode comparar essa ideia, essa visão, a um comprador de pedras preciosas. Quando você vai vender uma joia, o comprador de joias sabe muito bem qual se aquilo realmente é uma joia, se é uma bijuteria, se é uma pedra verdadeira, se é uma pedra falsa. Por quê? Porque ele está acostumado a lidar com aqueles objetos. À medida que nós vamos acostumando a lidar com a caridade, à medida que nós formos nos acostumando a lidar com a piedade, com a beneficência, com as situações que se apresentam, a gente vai adquirindo uma certa perspicácia para saber quando é que as pessoas estão enganando a gente e quando realmente é uma dor verdadeira. Se a gente não se aproxima, se a gente não entra nesse caminho, a gente nunca vai saber quando a necessidade é uma necessidade verdadeira ou quando é uma enganação. Só mesmo a vivência, a prática, o conhecimento da alma humana é que vai nos trazer assim a capacidade de enxergar se aquela necessidade que nos está sendo apresentada é uma necessidade real ou é uma enganação, não é? É muito comum a gente receber pessoas dizendo que precisa de dinheiro para comprar um gás, inteirar, e conta uma história às vezes triste, que outros, teve uma época que aparecia lá no centro muita gente, quase todo dia tinha uma, pedindo para comprar um leite especial que custava lá um dinheirão, nem sei quanto é que custava aquilo. E a gente às vezes ia investigar a história, não tinha nem criança, não tinha nem filho. Então, a gente deve ter piedade, sim, é claro. Essas situações que eu estou contando aqui, não é para excluir a necessidade da piedade, muito pelo contrário, é para a gente aprender a ter piedade, examinar as situações, analisar e realmente ajudar quando for o caso de ajudar e quando a gente tiver condições de ajudar. Se a gente pode ajudar, então se a gente tem piedade daquela pessoa, a gente vai, é claro, conferir se a necessidade daquela pessoa é aquela mesma. Não está errado conferir, não. Não está errado verificar se aquela situação que a pessoa está apresentando é uma situação real, verdadeira. E aí, se for uma situação real, verdadeira, e a gente tiver condições de ajudar, a gente ajuda com a maior boa vontade, com o maior carinho, né? Então,
não quer dizer o fato de existir pessoas que enganam, não quer dizer que não existam pessoas necessitadas. Muito pelo contrário, é porque existem pessoas necessitadas que um ou outro mais esperto, mais que gosta de tirar vantagem, né, se aproveita da situação. Um ou outro aproveitador aí se aproveita da situação. Mas não quer dizer que não existam as necessidades reais, elas existem. E é para essas necessidades reais aqui que o Espírito que deu essa mensagem está nos chamando a atenção. Que a gente não deixe de olhar para essas necessidades reais, ainda que existam essas necessidades fictícias. Senão a gente vai dizer assim, mas tem muita gente enganando, tem muita gente... Isso aí é argumento criado pelo nosso egoísmo, ou pelo nosso orgulho, ou pela nossa indiferença, ou pela vontade de não se envolver com aquela situação. Então, a doutrina espírita, ela não engana ninguém. A doutrina espírita não tem a menor necessidade de trazer conceitos errados, conceitos falsos, enganadores. É para ter piedade? É. Precisamos desenvolver a piedade? Sim. A piedade nos aproxima de Deus? Sim. Se a gente não quiser desenvolver a piedade, o que acontece? Ficamos estagnados nesse ponto. Ficamos estagnados nesse ponto. Agora, existe tapiação? Existe, mas não é por causa disso que a gente vai deixar de olhar as necessidades reais, concretas. Vamos continuar aqui. No próximo parágrafo, quando essa doutrina voltar à sua pureza primitiva, é a doutrina espírita, voltar à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, dará a felicidade para a terra, e nela fará reinar finalmente a concórdia, a paz e o amor. Nós falamos muito em mundo de regeneração, né? Planeta de regeneração. Então a gente precisa dar uma atenção grande às coisas da alma, às coisas do espírito, os atributos do espírito. E a piedade é um dos atributos do espírito. Viver num mundo de regeneração implica em ter desenvolvido ou estar desenvolvendo o sentimento da piedade. Não há mundo de regeneração sem piedade. Não tem como fugir disso. Falamos tanto em mundo de regeneração, o desenvolvimento da piedade é um dos atributos necessários ao espírito que quer viver no mundo de regeneração, ou no mundo feliz. Continuando aqui. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, nós, estamos falando de nós, para nos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, aquele que dispõe a vossa alma à humildade, à beneficência, ao amor ao vosso próximo, é a piedade, essa piedade que vos comove até o mais íntimo do vosso ser, diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, e que vos faz estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Então, a piedade é o sentimento que nos ajuda a trabalhar o nosso egoísmo. Nosso egoísmo. Não é só o sentimento que nos ajuda a querer ajudar os outros, não. A piedade, bem sentida, é o sentimento que nos ajuda a corrigir em nós alguma coisa que está atrapalhando a nossa vida, como espíritos, que pode nos prender a um mundo inferior por muito tempo. Porque o egoísmo e o orgulho podem prender a alma a um mundo inferior por muito tempo. Por muito tempo. Então, a piedade é o sentimento
que nos ajuda a corrigir esse traço: orgulho e egoísmo, que já não faz mais sentido nas nossas vidas. E ele continua: jamais sufoqueis em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão de sua miséria turvaria, por um instante, sua feliz existência. Então não é para a gente se afastar da dor alheia, porque a gente se sente um pouco triste com essa dor. A gente não deve ter medo, nem deve sentir nenhum tipo de rejeição, porque as necessidades existem, estão aí. E é preciso que a gente saiba lidar com elas. E a gente vai aprendendo isso. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Às vezes nós não estamos suficientemente fortes para lidar com a dor dos outros, mas a gente precisa ir se preparando para isso. Precisa ir se preparando. Precisa ir se fortalecendo. Uma vez, teve uma moça que ela via lá no centro, lá no Ismael, o serviço da evangelização, e ela se sensibilizou muito com as crianças. E falou para mim: Roberto, como eu gostaria de trabalhar com essas crianças, de dar um pouco de carinho para elas, de dar um pouco de amor e tal. E ela estava já fazendo os cursos, estudando, e aí nós a colocamos numa sala das crianças menorzinhas, crianças com 5 anos, 4 anos, na cidade. Aí no primeiro dia que ela ficou lá, depois ela falou comigo: Roberto, eu não quero mais voltar para lá não, porque aquelas crianças com cheiro de xixi, elas não tomaram banho. Realmente, tinha umas 2 crianças que não tinham tomado banho. Às vezes a mãe mandava para lá sem banho, e a criança sujinha, mas era porque aquela região onde está o Centro Ismael já foi muito mais pobre do que é hoje. E já foi muito, assim, um lugar assim, muito carente mesmo. E as crianças iam para lá mais para tomar um Nescau, para comer um lanchezinho. A gente aproveitava para evangelizar. Mas sempre que tinha evangelização, tinha um lanchezinho, porque elas iam contando de ganhar alguma coisa para comer. Um sanduíche, um biscoito, um refresco e tal. Aí tinha evangelização, tinha o passe e tal, depois elas iam para casa. E algumas iam até descalças mesmo. Quando a gente via, a gente arranjava às vezes um chinelinho, às vezes até usado mesmo, do bazar, pegava um chinelinho do bazar, dava. E tinha lá 2 que realmente iam com cheiro de xixi. A gente até falava com as mães: olha, dá um banhozinho na criança antes de mandar lá para o centro. Mas às vezes as mães também não estavam dando aquela atenção toda para os filhos, e a criança ia sujinha. Mas a evangelizadora não estava suficientemente fortalecida, para lidar com aquela situação. Falou: não quero mais trabalhar com aquelas crianças não, porque elas estão com cheiro de xixi. Realmente, a pessoa, às vezes, sai de casa, vai para o centro, toma um banho, se arruma todo, e depois vai lidar com, tem que pegar no colo a criança, porque ela fica agarrando a gente. Então, mas a gente tem que se fortalecer. Lidar com a dor dos outros implica em lidar com as situações em que os outros estão vivendo. Às vezes a criatura está descontrolada emocionalmente, está nervosa, está chorando demais, tá? Mas é a situação da pessoa. A gente precisa se preparar para acolher, para receber, para consolar, para ajudar. O nosso momento evolutivo é um momento de lidar com a dor dos outros, né?
O professor lida com o quê? Com a ignorância dos alunos. O aluno não sabe, o professor ensina, depois repete. Aí o aluno esquece, repete de novo. Tem coisa, nem todo mundo aprende e fica aprendido. Às vezes aprende na hora que foi dada aquela explicação, depois não consegue reter. Dependendo do grau de desenvolvimento da inteligência da criança, ela nem sempre consegue reter aquilo que aprendeu. Mas um exemplo para esclarecer isso. Mesmo adulto, eu fiz um curso de estatística. Aí tem aquela parte básica, tranquilo, média, não sei o quê, foi bem. Quando chegou na parte avançada, eu aprendia na hora, a aula era uma vez por semana, na semana seguinte eu já tinha dificuldade de lembrar o que eu aprendia uma semana atrás. Eu tinha que fazer uma revisão, rever e tal, para poder dar uma sequência. Às vezes não conseguia, tive dificuldade mesmo. Então, e a criança então, que não entende o que se passa na sua mente? Para a criança é muito mais difícil, porque nós adultos, a gente entende o que se passa na nossa cabeça, a gente sabe onde está o nosso limite de entender, de assimilar, de fixar, de alcançar um raciocínio. A gente sabe onde está o nosso limite, mas a criança não sabe, aí fica nervosa, faz bagunça, atrapalha. Então, quem trabalha com criança também tem que ter piedade das crianças, tem que ter piedade, tem que compreender aquelas crianças que não conseguem reter aquilo que lhe é ensinado, porque isso acontece com o adulto, acontece com a criança também. Ela aprende, se ela é uma criança que só está revisando, vamos imaginar aqui, um Machado de Assis. Aí a professora manda fazer uma redação, ele tira de letra. O Machado de Assis reencarnado. Reencarnou o Machado de Assis, está com 10 anos. A professora manda ele fazer uma redação. Ele tira de letra, sabe escrever muito bem. É da alma aquele dom. É da alma, já desenvolveu, né? Um engenheiro reencarnou, está lá com os seus 9 anos, 10 anos, 12 anos, o professor de matemática ensina lá um cálculo, uma expressão, tira de letra, porque já teve numa encarnação anterior um exercício da engenharia. Agora, um outro que não aprendeu nada, passou vidas e vidas, encarnações e encarnações, sem a oportunidade do estudo. Tá, às vezes os dois lá na mesma turma, na escola, pode estar na mesma sala de aula. Um vai conseguir aprender com facilidade, vai até gostar de aprender, porque já sabe. Você rememorar o que você já sabe é gostoso, é uma felicidade. Traz um bem-estar para a alma. Você relembrar o que você já sabe. Dá até um gosto, uma vontade de ir além. Dá uma vontade de ir além, porque a alma quer saber, a pessoa quer saber. Agora, o outro que não sabe, não teve em encarnações anteriores experiências, sofre para aprender, sofre para fixar, sofre para guardar aquilo que aprendeu. Então, tem que ter piedade, No campo moral, quem trabalha com evangelização aqui, também vai ver isso. Quando a criança já traz um desenvolvimento moral anterior, ela gosta de estudar o Evangelho, ela gosta da evangelização, ela gosta das histórias, ela reflete sobre as situações, ela comenta, ela fala. O outro, coitado, que ainda não teve assim uma vivência, uma convivência com os raciocínios a respeito das leis de Deus, nunca em encarnações anteriores parou para refletir com seriedade sobre as leis de Deus, essa criança, na evangelização, ela tem dificuldade de concordar com as coisas, tem dificuldade de aceitar que tem que perdoar, que o perdão é uma lei. É difícil até para o adulto, às vezes. Imagina para a criança.
É difícil até para adulto, né? Mas então a gente tem que ter a compreensão, a piedade, para ajudar a essas almas que estão um pouco atrasadas nessa compreensão, na compreensão dessas coisas. Vamos continuar aqui. Quanto, no entanto, a piedade está longe de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísta. Certamente, a alma experimenta o contato da desgraça de outras pessoas e, fazendo um retorno sobre si mesma, um sobressalto natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos atinge penosamente. Mas a recompensa é grande. Quando conseguis dar coragem, esperança a um irmão infeliz, que se internece ao contato de uma mão fraterna e cujo olhar úmido ao mesmo tempo de emoção e reconhecimento volta-se docemente para vós, antes de se fixar no céu e agradecer por lhe ter enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, porém celeste, precursora da caridade. A piedade é a precursora da caridade. Ela nos traz paz ao coração. O exercício da piedade nos traz paz ao coração. Eu separei aqui uma historinha do livro Jesus no Lar, que é uma história que fala da piedade, para a gente refletir um pouquinho. Diz assim: dois companheiros em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança, semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente. O outro, porém, mais piedoso, a piedade aí, o outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado, doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima, sem perda de minutos. E avançou para adiante, em largas passadas. O outro, o viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado, que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou o colega que o precedera. Somente no dia seguinte, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, num desvão do caminho alagado. Seguindo às pressas, a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio, que se fizera violenta e tombou encharcado, e sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava, junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. A história contada por Jesus, né? Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados.
Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem o nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados, dando, receberemos. Esta é a lei. Uma história contada por Jesus. E aí, meditando nessa história, eu ainda pensei assim: e se aquele homem que socorreu o menino morresse e o outro conseguisse chegar vivo à hospedaria? Poderia acontecer? Vai que ele foi mais rápido e tal, a chuva não matou ele, o frio não matou ele, conseguiu chegar à hospedaria. E aquele outro que socorreu o menino, poderia ter morrido. Pensei eu com isso. E fiquei refletindo nessa história, porque a gente vai pensando, né? E eu fiquei pensando assim: e se ele morresse e o outro sobrevivesse? Mas aí me ocorreu também a seguinte ideia: se ele morresse, morreu fazendo bem. Se ele morresse, morreu fazendo bem. Não morreu como egoísta, não morreu pensando só em si, morreu ajudando, morreu sendo útil. E certamente será uma morte que terá o amparo dos benfeitores espirituais para recolher, para ajudar, para amparar. Enquanto que o egoísta muitas vezes nem tem merecimento para receber um amparo, uma ajuda. Então, mesmo que a gente seja prejudicado, é preferível ser prejudicado fazendo bem do que ser prejudicado fazendo mal. A gente não deve ter medo de ficar no prejuízo, como a gente costuma dizer. A gente não deve ter medo de ficar no prejuízo, porque ficar no prejuízo é não fazer o bem. Não fazer o bem, aí sim, a gente está ficando no prejuízo do nosso crescimento espiritual. Estamos ficando no prejuízo do nosso adiantamento. Estamos ficando no prejuízo dos valores, das potências que Deus nos colocou na nossa alma para serem desenvolvidas. Isso é que não pode ficar prejudicado. O nosso progresso é que não pode ficar prejudicado. O nosso adiantamento, o nosso crescimento espiritual é que não pode ficar prejudicado. Então a gente não deve deixar de fazer o bem com medo de ficar prejudicado. Não deve deixar. Porque o que a gente não pode perder mesmo é a oportunidade de fazer o bem. Isso é muito, muito valioso. É muito valioso. É uma coisa importantíssima que Deus nos dá, a oportunidade de fazer o bem. Quando a criatura é muito egoísta, muito orgulhosa, ela se fecha e fecha o seu coração para essas oportunidades. Não é que as oportunidades não existam, não, elas existem em torno da pessoa, mas a criatura sequer enxerga essas possibilidades. Sequer enxerga, não consegue enxergar. Mais um caso, agora um caso concreto que mostra isso. 5 minutinhos, né? Uma vez lá no centro, nós resolvemos fazer uma festa da primavera e tinha uma companheira que o pai dela tinha um salão de festas. Mas ele não era espírita, ele não gostava de ajudar, ele não gostava de beneficiar ninguém, ele era uma criatura bem assim, olhava só o seu interesse mesmo, bem egoísta, bem fechado para ajudar. Mas aí, ela queria levar o pai dela para o centro, queria que o pai dela conhecesse o Evangelho, ela queria ajudar ao pai a caminhar um pouquinho, porque já estava um senhor idoso,
já estava com quase 80 anos e desenvolveu pouco os valores do coração. E ela já frequentando o centro, entendendo o Evangelho, entendendo a mensagem de Jesus, queria muito que o pai ajudasse em alguma coisa. Aí ela foi, conversou com o pai, pediu ao pai para emprestar o salão para nós fazermos a festa da primavera lá, porque é o centro que ela estava frequentando, ela queria tanto ajudar, era uma forma dela ajudar, foi o argumento que ela usou, né, para sensibilizar o pai. Uma forma que eu tenho de ajudar e tal, mas na verdade ela queria ajudar o pai a ir para o centro. Aí o pai acabou concordando, cedeu o espaço, nós fizemos lá a festa da primavera, foi uma festa boa, agradável, muito bem. Aí terminou a festa da primavera, nós limpamos o salão, deixamos tudo em ordem, conforme foi combinado e tal. Aí passado um tempo, ela falou, vamos pedir ao meu pai o salão emprestado de novo, para a gente fazer algum evento? Quem sabe a gente consegue assim, através desses eventos, ir aproximando ele do centro. Aí primeiro me perguntou se podíamos fazer um evento lá. Eu falei, podemos fazer sim. Conversa com seu pai. Se ele emprestar o salão, a gente faz. Aí ela foi conversar com o pai dela. Não de jeito nenhum, não vou emprestar não. Esse salão é para alugar e eu não vou emprestar. Se quiser, eu alugo, mas emprestar eu não empresto. Aí ela ficou muito triste, falou, não, meu pai não quis emprestar o salão. Então tá bom. Passado pouco tempo, esse senhor desencarnou. Se ele tivesse aproveitado aquela oportunidade para se aproximar do Evangelho, para se aproximar da doutrina, para se aproximar do exercício do bem, ele poderia desencarnar numa situação melhor. Então, muitas vezes, a gente ajuda sendo ajudado, ou a gente é ajudado ajudando. Sem ajudar, dificilmente a gente vai conseguir a ajuda. Até por misericórdia, Deus nos estende a mão, manda lá de vez em quando uma ajuda. Mas, se a gente quiser ter mérito para ser ajudado, a gente precisa ajudar também. Se a gente quiser ter mérito para ser ajudado, a gente precisa ajudar também. E a piedade, que é o nosso assunto de hoje, é justamente o sentimento que nos impulsiona para ajudar. É o sentimento que faz com que a gente tenha vontade de ajudar. E ajudando, nós também somos ajudados. Mesmo que a gente momentaneamente ache que foi prejudicado. Porque Deus vê a intenção. A gente não pode esquecer disso. Deus vê a intenção. Ainda que a gente seja enganado, tentando ajudar alguém, na verdade a gente não perdeu o desenvolvimento, o crescimento espiritual que aquela atitude trouxe. Porque a sementinha que a gente traz na alma desenvolveu um pouquinho mais. Mesmo que a gente seja enganado. Não é que a gente queira ser enganado, não. Ninguém quer ser enganado aqui. Mas, ainda que a gente tenha levado um golpe, valeu a pena. Porque a nossa alma cresceu, nossa alma ganhou. Que Jesus nos abençoe a todos e nos dê uma noite de muita paz. Então, gente, só nos resta nesse momento agradecer ao nosso irmão Roberto, que ele possa retornar à nossa casa mais vezes, trazendo seus sentimentos, seu conhecimento, essa doçura de voz, que a gente fica assim ouvindo e querendo ouvir mais, tá? Vamos agora passar a leitura do texto que embalará os nossos passes para que a gente possa
nos tranquilizarmos, nos harmonizarmos cada vez mais para recebermos tudo aquilo que nós viemos aqui buscar. Então, eu vou ler, é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel. É a leitura 140, para os montes. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus, Mateus 24:16. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia, devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é um dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A baixada será repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Adubam-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes. Das ideias superiores, é indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada para que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível